Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Curiosos FC. Hoje nós vamos contar a história da Taça Brasil de 1962. Antes de nós iniciarmos, eu peço a você que se inscreva aqui no canal Curiosos, concorra a prêmios, camisas oficiais do seu clube e ajude a levantar esse canal, que é um canal de resgate à história do futebol brasileiro e mundial. É simples, é só clicar aqui no botão se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações dos episódios da série Todos os Campeões Brasileiros de 1959 a 2019. Então vamos lá? O Campeonato Brasileiro de 1962 foi denominado de Taça Brasil pela CBD, Confederação Brasileira de Desportos. Esta edição contou com a participação de 18 campeões estaduais, sendo que os campeões do estado de São Paulo e da Guanabara já entravam na fase final. O regulamento da Taça Brasil de 1962 foi dividido em 4 grupos e 2 fases. Na primeira fase, os clubes foram divididos nos seguintes grupos: Grupo Norte, Grupo Nordeste, Grupo Leste e Grupo Sul. Na segunda e decisiva fase, os vencedores da primeira fase enfrentam Botafogo e Santos, pré-classificados para a semifinal, e os vencedores decidem o título do campeonato. Todos os jogos da Taça Brasil de 1962 foram disputados em modo eliminatório, em mata-mata, em 2 jogos, ida e volta. A equipe que somasse mais pontos passava para a fase seguinte. Caso nos 2 jogos as equipes tivessem o mesmo número de pontos, ou seja, 2 empates ou uma vitória para cada lado, independente do número de gols entre os jogos, era disputado um jogo extra. Nessa partida, caso persistisse o empate, o time que tivesse o maior número de gols estava classificado. Se mesmo assim o empate persistisse, a vaga seria decidida no cara ou coroa. Os participantes da Taça Brasil de 1962 foram ABC de Natal, campeão potiguar de 1961, o Bahia, campeão baiano de 1961, o Botafogo, campeão carioca de 1961, Campinense, campeão paraibano de 1961, o Ceará, campeão cearense de 1961, o Comercial, campeão paranaense de 1961, o CRB, campeão alagoano de 1961, o Cruzeiro, campeão mineiro de 1961, o Internacional, campeão gaúcho de 1961, o Metropol, campeão catarinense de 1961, o Paysandu, campeão paraense de 1961, o Rio Branco, campeão fluminense de 1961, o River do Piauí, campeão piauense de 1961, Sampaio Correia, campeão maranhense de 1961, o Santo Antônio, campeão capixaba de 1961, Santos, campeão paulista de 1961, Sergipe, campeão sergipano de 1961 e o Sport do Recife, campeão pernambucano de 1961. Esse foi o chaveamento da primeira fase da Taça Brasil de 1962. Após os embates da primeira fase, chegaram à semifinal o Internacional, campeão da Zona Sul, o Botafogo, campeão carioca de 1961, que já entrava na fase semifinal, o Santos, campeão paulista de 1961, que já entrava na fase semifinal, e o Sport, campeão da Zona Norte.
O chaveamento das semifinais foram o seguinte: Internacional e Botafogo, Santos e Sport Recife. O primeiro jogo entre Internacional e Botafogo foi um jogaço. O placar foi 2-2 no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. No segundo jogo, novamente um empate em 2-2 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, levando a partida para o jogo de desempate. O jogo de desempate foi vencido pelo Botafogo por 2-0, classificando assim o Botafogo para a final da Taça Brasil de 1962. A outra semifinal foi jogada entre Santos e Sport, sendo que o primeiro jogo ocorreu no Recife e ficou o placar de 1-1. Já o segundo jogo, o Santos atropelou o Sport do Recife, 4-0 na Vila Belmiro. O final da Taça Brasil de 1962 colocou frente a frente dois timaços, o Santos e o Botafogo, que eram praticamente a base da seleção brasileira de futebol, que havia sagrado-se bicampeão mundial na Copa do Mundo do Chile em 1962. O time do Santos tinha como base Gilmar, Lima, Mauro, Calvê, Dalmo, Zito e Mengal, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, e o técnico era Lula. Já o Botafogo contava com Manga, Rildo, Paulistinha, Milton Santos, Ivan, Ayrton, Amoroso, Quarentinha, Amarildo, Zagallo e Garrincha, dois timaços. A primeira partida ocorreu no estado do Pacaembu, no dia 19 de março de 1963, e foi vencida pelo Santos por 4-3. Os gols do Santos foram marcados por Pepe, Coutinho e Dorval. Quarentinha, Amoroso e Amarildo descontaram para o Botafogo. Já a segunda partida, com um impressionante público de 102.260 pessoas, em 31 de março de 1963, no Maracanã, o Botafogo venceu o Santos por 3-1. Os gols do Botafogo foram marcados por Edilson, Quarentinha e Amarildo. E Rildo marcou gol contra a favor do Santos aos 87 minutos de partida. Já a terceira partida, o Santos atropelou o Botafogo. Esse jogo foi realizado no estado do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 2 de abril de 1963, e o Santos venceu o jogo por 5-0. Os gols foram marcados por Dorval, Pepe, Coutinho e Pelé. O público dessa partida foi de 70.324 pessoas e o árbitro foi Eunápio de Queiroz. Com esse resultado, o Santos sagrava-se o primeiro bicampeão da Taça Brasil de futebol. O Santos, bicampeão da Taça Brasil, essa foi a classificação final da competição. A Taça Brasil de 1962 contou com a participação de 18 equipes. Foi organizado pela CBD e durou no período de 5 de setembro de 1962 a 2 de abril de 1963. Ao todo foram marcados 122 gols em 39 partidas, com a média de gol de 3,13 gols por partida. Os artilheiros da Taça Brasil de 1962 foram Coutinho do Santos, com 7 gols marcados, e Alfeu do Internacional, com 6 gols marcados.
E no próximo episódio nós vamos contar a história da Taça Brasil de 1963, que novamente foi vencida por um timaço, um dos maiores times da história do futebol mundial. Até lá!